Vito Bertoldo não foi feito para a guerra. Os recrutadores do exército tinham-lhe dito isso 7 vezes. Era meio cego, inapto para combate. Quando um recrutador finalmente carimbou os seus papéis por pena, foi apenas como pessoal de cozinha. Bertoldo não se importava com que distintivo estava no seu uniforme. Estava dentro e encontraria uma maneira de chegar à batalha. Em janeiro de 1945, na aldeia francesa de Hattin, teve a sua oportunidade. O posto de comando onde descascava batatas recebeu notícias alarmantes. A armadura alemã estava a aproximar-se e a situação fora da aldeia estava a colapsar. Os oficiais ordenaram uma retirada apressada. Bertoldo implorou para ficar para trás sozinho para cobrir a fuga deles. Era melhor voltar para casa num caixão do que regressar sem nunca ter lutado. Arrastou uma metralhadora calibre 30 e colocou-a na entrada do edifício. Momentos depois, 2 batalhões blindados alemães entraram na aldeia. Esperavam um punhado de americanos em fuga. Em vez disso, encontraram um cozinheiro meio cego que tinha esperado toda a guerra por este momento. A rejeição. Pearl Harbor ainda ardia quando Vito Rocco Bertoldo entrou na estação de recrutamento de Decatur, Illinois, 8 de dezembro de 1941. A América estava em guerra e todos os homens saudáveis da cidade estavam a fazer fila para lutar. O pó de carvão ainda estava incrustado sob as suas unhas do turno da manhã quando o médico do exército segurou a tabela de visão. Bertoldo semicerrou os olhos através dos seus óculos grossos, inclinando-se para a frente, esforçando-se para distinguir mesmo as letras maiores. O médico não precisava de ver mais, dizendo: "Filho, lamento, és 4F, inapto para o serviço, militar." As palavras atingiram mais forte do que qualquer soco que Bertoldo tinha recebido nas minas. À sua volta, os seus amigos e vizinhos estavam a ser aprovados, a apertar mãos, prontos para embarcar. Filho de imigrantes italianos, nascido a 1º de dezembro de 1916, Bertoldo tinha crescido a acreditar no sonho americano. Agora, quando a América mais precisava dele, diziam-lhe que não era suficientemente bom para lutar por ela. Bertoldo disse ao recrutador que devia haver um erro. O seu sotaque carregava vestígios do dialeto. Calabrês dos seus pais. Posso trabalhar. Tenho carregado carvão desde que tinha 16 anos. Conduzo caminhões. Testem a minha força. Testem qualquer outra coisa. Mas a resposta foi definitiva. São os teus olhos, filho. Serias uma responsabilidade em combate. Próximo. Responsabilidade. A palavra queimou enquanto Bertoldo passava pela fila de recrutas aceites. Durante semanas, Bertoldo assombrou aquela estação de recrutamento. Tentou a Marinha, rejeitado. Os Marines, rejeitado. Até a Guarda Costeira o recusou. Cada vez o mesmo veredicto: 4F. Os seus colegas mineiros começaram a chamar-lhe Roque o Sortudo. Sortudo por ter um passe livre enquanto eles embarcavam para o estrangeiro. Não percebiam. Bertoldo não queria segurança, ansiava por propósito. Na primavera de 1942, Bertoldo tinha memorizado a tabela de visão. Não suficientemente bem para passar legitimamente, mas suficientemente bem para ser criativo. Quando a estação de recrutamento de Decatur começou a reconhecê-lo, apanhou um autocarro para Springfield, depois para Champaign e depois para Chicago. Cada vez chegava um pouco mais longe no processo antes de os exames de vista o exporem. Mas as cotas do exército estavam a aumentar. As baixas do Pacífico estavam a acumular-se. Na sua 8ª tentativa, Bertoldo encontrou um sargento de recrutamento que estava atrasado nos seus números mensais. Revendo o processo de Bertoldo, o homem finalmente disse: "Posso meter-te, mas apenas para serviço limitado, apenas em território nacional, polícia militar ou serviço de cozinha. Isso é o melhor que posso fazer." Bertoldo não hesitou em assinar. Tinha passado 6 meses a lutar pelo privilégio de descascar batatas para soldados que realmente podiam lutar. Não era heróico nem glamouroso, mas o soldado Vito Bertoldo estava finalmente de uniforme. Treino e destacamento. Em Fort Leonard Wood, Missouri, submeteram-no ao treino básico ao lado de homens que estariam a assaltar praias e a saltar de aviões. Bertoldo lutou com a pontaria. Os seus óculos grossos embaciavam com a umidade e moviam-se quando corria, mas recusou-se a desistir.
Quando outros se queixavam do serviço de cozinha, Bertoldo oferecia-se voluntário para turnos. Extra. Quando precisavam de alguém para montar guarda sob chuva gelada, Bertoldo fazia turnos duplos. Mais tarde, admitiria: queria fazer mais do que apenas montar guarda ou cozinhar. Para finais de 1943, a guerra tinha se tornado um jogo de números e a América estava a perder. As taxas de mortalidade em Itália estavam a exceder as taxas de substituição. O exército concedeu a Bertoldo permissão especial para retreinar como soldado de infantaria e destacar-se para a Europa. Foi designado para a Companhia A, 1º Batalhão, Regimento de Infantaria 240. E 2, Divisão de Infantaria 42, a famosa Divisão Arco-Íris da Primeira Guerra Mundial. Oficialmente, ainda estava no serviço de cozinha, mas com uma adição crítica: podia lutar conforme necessário. O capitão William Corson comandava a Companhia A, e entre todos os problemas que tinha com os seus esquadrões improvisados novatos, um frustrava-o mais: o cozinheiro Vito Bertoldo. Bertoldo estava constantemente em desacordo com o sargento de refeitório da companhia e era conhecido como um fanfarrão. Isto rapidamente o tornou uma dor de cabeça para os seus superiores. A Batalha de Hattin, para finais de 1944, o soldado de primeira classe Bertoldo chegou à França com a Divisão 42. O momento não poderia ter sido pior, ou da perspectiva de Bertoldo, melhor. Em dezembro de 1944, pouco depois de a divisão desembarcar, os alemães lançaram a Operação Nordwind, também chamada a Outra Batalha das Ardenas. O objetivo de Hitler era atravessar as linhas americanas escassamente esticadas na Alsácia, destruir o 7º Exército americano e talvez capturar Estrasburgo. A divisão de infantaria 42 não preparada foi enviada apressadamente para a frente para ajudar a deter este último ataque alemão desesperado. O regimento de Bertoldo, as tropas 242, entraram em ação em torno das aldeias de Hattin e Rittershofen no início de janeiro de 1945. A 5 de janeiro de 1945, poderosas forças alemãs atacaram a Divisão Panzergranadeiros 25 e a Divisão Panzer 21, veteranas da Frente Oriental, estavam equipadas com tanques Tiger e canhões de 88 milímetros. A 8 de janeiro de 1945, elementos do batalhão de Bertoldo defendiam Hattin sob severa pressão. A Companhia A tinha tomado posições em bunkers de betão fora da aldeia, mas as forças alemãs estavam a infiltrar o perímetro. Depois chegaram ordens do quartel-general do batalhão. Precisavam de 3 soldados de cada companhia para custodiar o posto de comando do batalhão em Hattin, propriamente dito. Corson viu isto como uma oportunidade para parar os seus problemas de cozinha. Mais tarde recordaria: disse ao primeiro sargento que o cozinheiro, Vito Bertoldo, era o número 1 nesse destacamento. Boa viagem, pensei. Bertoldo recolheu o seu equipamento sem se queixar. Depois de lutar 2 anos pela oportunidade de ver combate, estava a ser enviado para longe da sua unidade mesmo antes da batalha. Sozinho, contra um exército. O posto de comando do 1º Batalhão estava instalado num edifício resistente perto do centro da aldeia. 9 homens no total para assegurar o edifício. Bertoldo tomou a sua posição na entrada do posto de comando quando caiu a escuridão a 8 de janeiro. Através dos seus óculos, podia ver clarões de armas ao longe. Pelas 11 da noite, o som de motores em marcha tinha se espalhado pelas antigas ruas de pedra da aldeia. Não eram motores americanos, não. Era o som mais profundo e potente da armadura alemã. Panzers. Na Companhia A, desencadeou-se o inferno. A infantaria alemã tinha infiltrado as posições. O capitão Corson foi ferido e capturado juntamente com dezenas dos seus homens. Dentro do posto de comando, o pessoal do batalhão enfrentou uma decisão impossível: ficar e arriscar a captura ou evacuar enquanto ainda podiam.
Bertoldo poderia ter simplesmente seguido ordens, evacuado com o pessoal e retirado para uma posição segura, mas viu esta crise como algo mais, a oportunidade que tinha estado a esperar desesperadamente, uma oportunidade de realmente lutar. Ofereceu-se voluntário para ficar para trás e cobrir a retirada. Um homem com uma metralhadora contra toda uma força de assalto alemã. Enquanto o pessoal do batalhão se esgueirava na escuridão, Bertoldo arrastou uma metralhadora calibre 30 até a entrada do posto de comando. 48 horas de inferno. Às 4h30 da manhã de 9 de janeiro, os últimos passos americanos desvaneceram-se na escuridão, deixando Vito Bertoldo sozinho com uma metralhadora e o trovão que se aproximava da armadura alemã. O primeiro tanque Tiger passou estrondosamente às 5 da manhã. Bertoldo prendeu a respiração. Invisível nas sombras. Deixa-o passar. Atrás da armadura vinham os Panzergranadeiros, mais de 40 veteranos da Frente Oriental, movendo-se em formação tática. Às 5h15 da manhã, Bertoldo tomou uma decisão que desafiava todos os princípios de sobrevivência militar. Saiu para o meio da rua, completamente exposto, e abriu fogo contra o grupo de alemães que estavam certos de que estavam a caminhar para uma aldeia abandonada. A metralhadora calibre 30 explodiu a 600 tiros por minuto. A primeira rajada apanhou um esquadrão ao descoberto, derrubando-os antes de poderem gritar. Varreu para a esquerda, derrubando outro grupo, depois para a direita. Em 10 segundos, uma dúzia de alemães tinham caído e cada soldado inimigo em Hattin sabia precisamente onde ele estava. O fogo de resposta explodiu de 3 direções. Bertoldo mergulhou através da porta do posto de comando quando o tanque disparou. O projétil detonou onde ele tinha estado parado. Dentro, Bertoldo não parou. Arrastou a arma para uma janela e retomou o fogo contra a infantaria alemã, agora alerta. 2 semi-lagartas dobraram a esquina às 5h30 da manhã. 20 panzergranadeiros começaram a desmontar, agrupados, assumindo que o tanque tinha suprimido a posição americana. Bertoldo debruçou-se pela janela, novamente completamente exposto, e manteve o gatilho pressionado. Todo o grupo caiu num furacão de balas. Às 11 da manhã, um projétil de 88 milímetros finalmente o encontrou. O projétil atravessou a janela e detonou dentro. A explosão levantou Bertoldo do chão e atirou-o através da sala contra a parede do fundo. Os ouvidos zumbiam. Pó de gesso enchia os seus pulmões. A metralhadora foi arrancada do seu suporte. Bertoldo amarrou-a a uma mesa usando o seu cinto, apontou através da janela arruinada e continuou a disparar. Durante 12 horas manteve aquela posição. Quando a arma sobreaqueceu, urinou no cano. A água da sua cantil era demasiado preciosa. Quando os alemães tentaram flanquear, mudou de posições. Quando a munição escasseou, mudou para tiros individuais, fazendo cada bala contar. Quando caiu a escuridão, o telefone de campo crepitou. Evacuar para o posto de comando. Alternativo na rua. Bertoldo ofereceu-se voluntário para ficar para trás e cobrir o movimento. Sozinho, toda a noite. Um homem por sua conta, mantendo a ilusão de uma posição defendida. O segundo dia, nas horas que precederam o amanhecer de 10 de janeiro, Bertoldo finalmente se mudou para o posto de comando alternativo. Quando chegou, os oficiais perguntaram quem mais estava com ele. Suspirou e respondeu: ninguém, apenas eu. A sala ficou em silêncio. Tinham assumido que pelo menos um esquadrão tinha mantido a posição original durante a noite. Às 6 da manhã, os alemães lançaram o seu ataque mais forte ainda na nova localização do posto de comando. Um Panzer IV liderou o ataque apoiado por um canhão autopropulsado de 88 milímetros e cerca de 15 panzergranadeiros. Bertoldo decidiu que a melhor abordagem era cobrir o novo posto de comando a partir do edifício com vista ao lado. Alguns outros defensores juntaram-se a ele, mas havia pouca organização. Bertoldo começou a disparar sobre a infantaria inimiga a partir das janelas do edifício, tal como tinha feito antes. Os panzergranadeiros dispersaram-se em pânico. Os alemães, enfurecidos com as travessuras deste homem, enviaram o canhão de 88 mais perto do edifício, tanto que a sua boca quase se assomou por uma das janelas. A primeira vez que disparou para dentro da sala, a onda de choque foi tão forte que derrubou.
Bertoldo e feriu alguns dos outros defensores. Sangue corria do seu nariz e ouvidos. Os seus óculos estavam despedaçados. Através do zumbido na sua cabeça, ouviu vozes alemãs. Um esquadrão preparava-se para assaltar o edifício. Lutando contra a visão dupla, Bertoldo regressou à sua metralhadora. Quando o primeiro alemão apareceu, disparou uma rajada que enviou todo o esquadrão em retirada. Ao meio-dia, os comandantes alemães tinham comprometido toda uma companhia para eliminar este ponto forte, ainda sem saber que era pouco mais do que um homem. Cada vez que os alemães pensavam que tinham silenciado a posição, o fogo de metralhadora retomava a partir de uma janela diferente. Às 4h30 da tarde de 10 de janeiro, os reforços americanos finalmente contra-atacaram. Uma força de alívio da Divisão de Forças Terrestres 79 atravessou os arredores de Hatten. Ao ouvir armas americanas a juntar-se à luta, Bertoldo disparou o seu último cinto de munição numa rajada contínua, o cano brilhando em vermelho, proporcionando cobertura para a infantaria que avançava. Quando os soldados chegaram à sua posição ao pôr do sol, encontraram Bertoldo mal consciente, ainda a agarrar a metralhadora, rodeado por milhares de invólucros gastos. O legado à investigação começou imediatamente. Os oficiais de inteligência do batalhão caminharam pelas ruínas de Hatten, contando buracos de projéteis, medindo distâncias e recolhendo invólucros gastos aos milhares. Os números não batiam certo. Um homem não poderia ter feito isto, mas testemunha após testemunha confirmaram o impossível. O primeiro batalhão, 242 Infantaria, tinha entrado em Hatten com 781 homens. 3 dias depois, apenas 264 permaneciam efetivos. A Companhia A unidade de Bertoldo, praticamente tinha deixado de existir. As perdas alemãs foram ainda mais reveladoras. 2 divisões de elite, a Panzergranadeiros 20 e 5 e Panzer 21, tinham ficado ineficazes em combate. A contagem oficial creditou Bertoldo com eliminar pelo menos 40 soldados inimigos, mas todos sabiam que o número era maior. A resistência de 48 horas de Bertoldo tinha dado às forças americanas tempo crucial para estabelecer novas linhas defensivas. Para finais de janeiro, a Operação Nordwind, a última ofensiva de Hitler no oeste, tinha falhado. A recomendação para a medalha de honra subiu pela cadeia de comando com velocidade sem precedentes. Para novembro de 1945, a papelada chegou à secretária do presidente Truman. A 18 de dezembro de 1945, a Sala Azul da Casa Branca estava repleta de repórteres e altos oficiais militares. O general do exército Dwight Eisenhower estava de pé em posição de sentido. No centro de tudo estava o sargento-mor Vito Bertoldo, parecendo desconfortável no seu uniforme de gala, com óculos grossos a refletir os flashes das câmaras. O presidente Harry Truman segurou a citação da medalha de honra, lendo em voz alta. O sargento Mor Vito R. Bertoldo lutou com extrema galhardia enquanto custodiava 2 postos de comando contra o assalto de poderosas forças de infantaria e blindadas. Com valentia inspiradora e intrepidez, o sargento-mor Bertoldo resistiu ao ataque de forças vastamente superiores durante mais de 48 horas, sem descanso ou alívio, escapando à morte repetidamente apenas pela menor margem, matando pelo menos 40 soldados hostis. A imprensa clamou por uma declaração. Bertoldo, sempre modesto, proferiu palavras que o definiriam. Tudo o que fiz foi tentar proteger alguns outros soldados americanos. Em momento algum tive em mente que estava a tentar ganhar algo. O capitão William Corson recuperou dos seus ferimentos e cativeiro alemão. Um dia abriu o jornal para encontrar o presidente a condecorar o seu antigo problema de cozinha. Mais tarde comentaria: imaginem a minha surpresa. Quando Bertoldo saiu da Casa Branca, um repórter fez uma última pergunta: o que faria agora? Revelou que queria ajudar veteranos como ele. Disse: a melhor maneira de honrar os mortos é tentar compensá-lo com os vivos que deram os melhores anos das suas vidas no interesse da paz.